Olha, hoje é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, uma data importante para refletirmos sobre os impactos do consumo excessivo de bebidas alcoólicas na saúde. Apesar de ser uma substância amplamente aceita socialmente, o álcool em excesso pode destruir células nervosas, comprometer a memória, o equilíbrio emocional e até mesmo levar a doenças neurodegenerativas. Para entender melhor como o álcool afeta o cérebro e quais são os riscos da dependência, eu converso ao vivo agora com a neurocientista Emily Pires, doutora que está conectada aqui com a gente. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Wilker. É um prazer imenso estar aqui com vocês no Jornal Brasil Hoje, falando de um tema tão importante e sensível. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero poder ajudar. É um prazer recebê-la também, ainda mais para fazer um alerta tão importante para quem nos acompanha, né? Falamos agora há pouco com uma nutricionista que já apontou os riscos do álcool em excesso para a desidratação. O álcool vai lá e ajuda a desidratar o nosso corpo, mas os riscos não são apenas esses. Quero entender, o álcool é socialmente aceito, como eu já falei, e é muito consumido. Mas quais os primeiros sinais de que ele está afetando o cérebro? Como que a gente entende que já está passando da conta? Olha, Wilker, assim, o efeito do álcool no cérebro, ele deteriora algumas estruturas cerebrais com o uso constante. Então, um dos primeiros sintomas, porque a gente nunca acha, como é uma bebida socialmente aceita, a gente sempre deixa passar alguns efeitos que acha que é normal, mas que ao longo do tempo vai piorando cada vez mais. Então, o controle inibitório, a pessoa às vezes acaba falando coisas que não devia, sendo inconveniente, fica com lapsos de memórias e as emoções ficam muito à flor da pele. Isso é um sintomas, às vezes, mais simples, tá? Que a pessoa já começa a ver uma dependência ali e ela precisa beber para se sentir mais segura e mais confiante. Então, esse controle inibitório, a memória e nas emoções, esses 3 pontos já começam, já te dá um sinalzinho de alerta ali para o cérebro. Perfeito. E como que o álcool interfere na comunicação entre os neurônios? O que acontece no cérebro quando a gente consome muita bebida alcoólica? Olha, os danos são bem significativos, sabe? Porque assim, ele interfere nessa capacidade de atividade neuronal. Então, ele interfere no nível químico do cérebro. Ele tem um neurotransmissor que nós chamamos de GABA, que ele tem um efeito relaxante no começo e depois ele vai deixando a pessoa completamente lentificada, por isso que fica com aquela fala mole, porque ele interfere também no glutamato, porque em princípio é excitatório, e depois ele fica também com essa lentificação cognitiva. Então, a pessoa alterada, ela não sabe mais o que está falando. Sobretudo, ele interfere também na dopamina, que é o que faz a pessoa recorrer à bebida, porque ele gera um prazer inicialmente. Então, você fica excitado no primeiro momento, tranquilo, relaxado, e depois você passa a precisar dessa substância para se sentir seguro e confiante. Então, no nível químico, ele interfere principalmente esses 3 também neurotransmissores. O GABA, que dá o efeito relaxante, o glutamato, que em princípio é excitatório, mas depois ele é suprimido, dá essa lentificação cognitiva, e também a dopamina. Esses três níveis químicos já começam a interferir. Perfeito. E pode ter interferência estrutural no cérebro também? Para a gente fazer essa entrevista aqui, eu estava pesquisando e algumas reportagens, alguns materiais falam sobre a possibilidade do álcool em excesso promover até uma redução no volume do cérebro. Isso acontece? O Exato. que acontece? Essas consequências a gente observa como atrofia cerebral, tá? Porque reduz esse volume, né, na substância cinzenta do cérebro, que acontece uma morte de neurônio. Também déficits cognitivos permanentes, né? Então o paciente fica com problema de aprendizado, de recrutar memória, o raciocínio lógico, porque mesmo que ele não está sob efeito do álcool, no dia a dia dele, né, antes dele começar a beber, isso a gente está falando de um alcoólatra, ele já começa também a ter problemas de memória e aprendizado. Tem até uma síndrome Wernicke-Korsakoff, que é uma diminuição grave
da vitamina B12, né, da tiamina. E isso gera o quê? Problemas de coordenação motora. Então, aquele paciente que às vezes se sente um tremor essencial nas mãos, aí fala, eu preciso beber para parar o tremor. Mas já não é, já é essa deficiência da vitamina B12 em excesso, confusão mental, amnésia severa. Então, ele começa a falar coisas sem sentido, fica até num processo um pouco psicótico, porque já está interferindo no dia a dia dele mesmo, sem o efeito local do álcool, mas o efeito pós-álcool. E tem alguma quantidade que é considerada segura para todo mundo? Existe algo que seja geral? Olha, geralmente eles falam uma taça de vinho, um chopp, mas sobretudo se você começar a diluir, a tomar junto com água, porque o álcool ele é extremamente ele tira a água do corpo, então você fica desidratado. Então, se você repor essa hidratação, é um pouco mais seguro para você não ficar extremamente alcoolizado. Mas é um nível baixo. Mas você fala uma taça de vinho por dia? Olha, eu já estudei no continente europeu, então assim, eles tomam uma taça e ok, eu não consigo, eu só em situações festivas e olhe lá, já porque fico todo mole dia, rapidinho. porque todo dia acho que é complicado ser seguro para a saúde. Mas é bom saber, porque né? já faz aquele rebaixamento cerebral, né? Até, Wilker, é um dado interessante, porque quando a gente bebe, né, os primeiros sintomas é diminuir a ação do córtex pré-frontal. Eu tenho até um cérebro aqui, para dar uma exemplificada. Isso daqui é o nosso cérebro, tá? Num corte aqui, na lateral. Então, aqui seria a parte daqui da frente, da testa, porque a gente acha que o cérebro começa daqui do cabelo para trás, né? Mas não, o cérebro está desde aqui da testa, tudo aqui já tem cérebro. Então, os primeiros sintomas, a gente faz o quê? Inibe essa área do cérebro, que a gente chama de córtex pré-frontal, que é responsável pelo nosso planejamento, pelo nosso julgamento. Por isso que muitas vezes quando a gente bebe um pouco a mais, a cervejinha, ou o vinho, a vodka, enfim, a gente acaba ligando para o ex, falando besteiras, porque o julgamento, porque essa região é responsável pelo nosso julgamento, pelo nosso planejamento, pela decisão, e acaba você ligando. E você fala, gente, se eu não tivesse bebido, eu não teria feito isso, eu teria me controlado. Então, a gente perde a capacidade de tomar decisões, né? Perde um pouco da racionalidade, então, digamos assim. Exato. E também da emoção. Porque muitas vezes você está numa roda de amigo, aí já chega para a pessoa e fala, eu te amo, você é aquela pessoa maravilhosa. E às vezes pode ser, mas não tanto assim, né? Ou também o contrário, tem pessoas que ficam mais briguentas, né? Que falam, olha, eu não gosto de você, e cria uma coragem, uma valentia, justamente por inibir essas áreas cerebrais. Perfeito. E você mostrou um exemplo aí, né, de um cérebro. Eu queria que você explicasse para a gente onde fica o nosso sistema de recompensa e como que o álcool interfere nesse sistema. Essa aqui eu tenho uma outra imagem aqui. Eu só não sei, porque aquele ali eu não consigo ver as estruturas no cérebro. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui dentro, tá? Quer ver? Um minutinho, eu sei que é ao vivo. Mas, acho que vai ficar muita luz, não? Não, mas aí, agora deu para ver direito. Deu para ver? Olha, aqui tem o cérebro aqui. O sistema de recompensa, deixa eu baixar aqui. Opa, perdão, gente, eu prometo ficar um pouquinho mais ativa nas próximas. Olha só, aqui é o sistema, tá? Límbico, esse aqui é o sistema de recompensa, não sei se dá para ver. Mas dá para a gente ter uma noção mais ou menos de onde. Esse rosinha aqui, tá? Essa parte de dentro é o sistema de recompensa do cérebro, que age, sobretudo, a dopamina. Então, é mais ou menos aqui, ó. Essa aqui, ó. Acho que vai ficar melhor aqui. Porque tá tão palidinho, tá? Esse corno aqui, ó, todo
essa área que está, esse sistema de recompensa, onde a dopamina é liberada, e aí você sente um prazer, porque você fica corajoso, porque imagina, é uma sequência de áreas cerebrais, porque primeiro inibe o córtex pré-frontal, então a gente já fica corajoso e desinibido. Aí o GABA, o glutamato já começam a ficar alterados, a dopamina entra com tudo. Então dá aquele prazer, dá aquela sensação de... Né? Todo mundo fala, quando eu bebo, eu não penso no meu problema, eu me sinto um pouco mais rico, eu me sinto um pouco mais desinibido. Então isso é o efeito dessa dopamina. E aí as pessoas às vezes se sentem... É muito fácil, e até quem tem uma deficiência nesse circuito de recompensa, a gostar desse efeito e não conseguir se livrar dele. Porque a dopamina já é escassa no dia a dia, então ela tem uma aparência, aparentemente que ela aumentou, mas na verdade ela não aumentou, ela só foi alterada. E aí depois ela tem toda aquela escassez, porque aí quando tem a ressaca no outro dia, a pessoa fica, muitas vezes ela pode não lembrar de nada, porque ela pode ter a amnésia, né, em virtude da vitamina B ter caído muito, e se sentir a pior pessoa. Então, é uma euforia momentânea e depois uma depressão certa. E aí a pessoa, na ânsia por se livrar desse sentimento, né, depressivo, ela vai e bebe mais, e aí a pessoa pode acabar se tornando cada vez mais dependente. E a genética? A genética ela pode influenciar na predisposição à dependência alcoólica? O cérebro de algumas pessoas ele é mais viciável do que o de outras? Sim, excelente pergunta, Wilker, porque isso daí até as pessoas que têm TDAH hoje em dia romantizam muito, né, o déficit de atenção e hiperatividade, mas é justamente uma deficiência nessa área de recompensa do cérebro. Então, as pessoas que têm essa predisposição, e pode ser de uma situação genética, é aquela que vai experimentar uma droga ou o álcool e não vai conseguir sair dela, porque ela já tem uma deficiência muito grande. Quando ela sente alguma alteração, mesmo que momentânea, ela não consegue sair dessa situação, porque o cérebro fica ávido por essa substância. São aquelas pessoas que, às vezes, na adolescência ou passando um problema na vida, experienciam o contato com qualquer tipo de droga, e o álcool faz parte dela também, e não conseguem sair. E já que outras pessoas com essa área não tão alterada, já fala assim, bebi, mas não é para mim, eu não preciso dessa, eu não careço, eu não tenho essa carência dessa substância. Então, é um risco, porque como é que a gente vai saber se a gente tem ou não? Então, fica um alerta aí para os adolescentes, né, até para os adultos, que você pode ter uma dependência maior e nem sabe, porque você pode ter essa deficiência maior no seu cérebro. É isso daí. Fazer tudo com moderação, tomar bastante cuidado, ter responsabilidade e prestar atenção ao redor, né, doutora? Porque às vezes as pessoas começam a dizer que você fez isso, você bebeu e fez tal coisa, você bebeu e esqueceu. Acho que isso aí são sinais de que aquela pessoa especificamente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Exatamente, perfeitas suas palavras. Obrigado, doutor. Um abraço, fica com Deus, Eu até que a agradeço. próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.